E hoje a gente está aqui para quê? Para responder algumas questões da UNHB, da Olimpíada de História, da Olimpíada Nacional em História do Brasil, organizada pela Unicamp. A gente está agora na 4ª fase e na 17ª edição. Eu vou resolver algumas questões, vou dar algumas dicas aqui de orientação e também no final eu comento sobre a famigerada tarefa de transcrever um documento histórico muito antigo do século XIX. Bora lá pro vídeo então. Sinopse da HQ Cangaço Overdrive. Em um futuro próximo, o Ceará enfrenta sua maior seca em séculos. Numa terra esquecida pelo governo e dominada pelos interesses dos conglomerados empresariais, um lendário cangaceiro e um impiedoso coronel são reanimados para continuar a peleja que deixaram no passado. Enquanto isso, uma comunidade autogerida tenta manter a independência ao defender sua terra de um ataque da polícia orquestrado por uma grande corporação. Cangaço Overdrive é um cyberpunk nordestino com roteiro de Zé Wellington, desenhos de Walter Giovanni e Luiz Carlos B. Freitas e cores de Dica Araújo e Tiago Barça. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará, Lei Estadual de Incentivo à Cultura número 13.811, de 16 de agosto de 2016. Então aqui o documento, né, a sinopse da HQ, né? Aqui a origem do Zé Wellington, está disponível aqui nesse site, para caso, né, vocês queiram olhar mais detalhes. Tem aqui um outro documento, nesse documento aqui aparece um quadro, né, da HQ, da História em Quadrinhos. E aqui tem um cidadão, né, tem um homem aqui, aparentemente com roupas que parecem, né, de um cangaceiro. E estão dizendo aqui as pessoas que estão em volta dele, né, é o Cotiara, e aí o narrador carecia de um herói, de um cabra deslocado, acho que é isso. Então, bora lá pro próximo documento. Próximo documento, Cangaço Overdrive, página 13. O leitor provavelmente gosta de coisa futurista, diz o narrador. O cavalo aqui batendo as patas, e o cangaceiro, fala com o cavalo, né? Aí o cangaceiro tira uma peixeira tira uma faca, né, uma peixeira da bainha, né, desembainha. Mas para contar a história, confie nesta cordelista. Vamos voltar uns 100 anos para um tempo saudosista. Aí tá aqui várias pessoas, né, cangaceiros e tal, reunidos, né, pelo menos com um chapéu, né, de cangaceiros, uns fazendo comida, outros carregando coisas, um mostrando alguma coisa pro outro. E é isso. Vamos lá, então, para as análises dos documentos, escolha uma alternativa, né? Escolha uma alternativa. Como vocês já sabem, existem mais de uma alternativa correta. 3 alternativas estão corretas, mas uma vai valer 5, uma vai valer 4 pontos, uma vai valer 1 ponto e outra está errada, vai valer nada. Então nós temos aqui que tentar escolher alguma alternativa que valha mais pontos. Eu não sei, né, assim, não com toda certeza qual que é a resposta, né, que vai valer 5 pontos, por exemplo, mas, né, eu vou dar umas dicas aqui, vou mostrar aqui qual que eu acho, né, que pode valer 4 ou 5 pontos, ou quais, né, que podem valer 4 ou 5 pontos. Baseado na alguma experiência que eu tenho aí orientando equipes na Olimpíada de História e também nessa própria edição agora, a edição 17. Então bora lá, escolher uma alternativa. Letra A. A utilização de elementos recorrentes do cyberpunk numa construção narrativa sobre o cangaço é uma forma de se explorar certas condições que levaram à existência desse fenômeno social. Eu acredito que sim, né, gente? Eu acredito que sim, porque olha só, o texto aqui está dizendo, né, o Ceará enfrenta a sua seca, né, e realmente a gente tem um problema aí de seca histórica no Nordeste, né, no Ceará, em outros estados também do Nordeste, conglomerados empresariais, esquecida pelo governo, então me parece que está de acordo, está adequado com a história, né, do surgimento desses grupos aí no passado. E também, né, esses elementos aí que aparecem no cyberpunk estão aqui dentro dessa construção da narrativa. Me parece que essa é uma boa opção, mas vamos ver as outras, né? B. A menção ao cordel é uma escolha deliberada do autor do cyberpunk, que com isso remete a um dos principais gêneros literários brasileiros e também uma das fontes históricas sobre o cangaço do Brasil. Sim, né? A literatura de cordel é um dos principais gêneros aqui literários, né, do Brasil e também, né, vai narrar, vai dizer, né, vai contar as histórias aí a respeito do cangaço. Então também me parece uma alternativa muito boa. Letra C. Os trajes, vocabulário e ambientação utilizados na HQ, mesmo com uma adição de elementos pertencentes
ao gênero ficcional em questão, o cyberpunk, estão presentes no imaginário popular sobre o cangaço? Olha, eu diria que sim, tá? Então, os trajes, que são aqueles lá que a gente viu, o vocabulário, então, a forma de se expressar ali, me parece que é interessante, a ambientação também. Então, mesmo com a adição de elementos pertencentes ao gênero ficcional em questão, estão presentes no imaginário popular sobre o cangaço. É um pouco problemático se a gente for pensar, levar em consideração aqui esse mesmo com adição, que seria que esses elementos aqui pertencentes ao cyberpunk estariam no imaginário popular sobre o cangaço. E aí, nesse caso, não. Mas se a gente desconsiderar essa aí com a adição dos elementos, pode-se dizer que os trajes, vocabulário e ambientação do HQ, sim, estão presentes no imaginário popular sobre o cangaço. E a letra D fala, o cyberpunk tem como uma de suas propostas um embate desproporcional entre o indivíduo e o inimigo maior, ou seja, a luta entre pessoas comuns e os cangaceiros organizados. E não é isso. Essa aqui tá errada, né? Tá errada. Essa aqui que vai ser a alternativa que vai receber pontuação 0. Dessas três aqui, gente, qual que seria então a mais básica, né? A mais simples, a que realmente aí é mais óbvia, que faz uma descrição, que não explora, não faz uma reflexão, né, mais profunda, que não exige pesquisa, nem nada disso aqui. Eu acredito, né, que seria aí a letra A utilização de elementos numa construção narrativa sobre o cangaço é uma forma de explorar certas condições que levam à existência desse fenômeno social. Mas não sei, poderia também ser a letra C, né? A minha preferida, né, é a letra B. A menção ao cordel é uma escolha deliberada, com isso remete aos principais gêneros literários e também uma fonte histórica sobre o cangaço no Brasil. Porque você teria que pesquisar, né, se o cordel ele fala sobre o cangaço e tal. Então essa aqui seria a minha favorita, a letra B. E ficaria aí entre a A ou a C, uma das duas aí deve ser, nesse caso aí, a valor menor, né? Talvez a A, talvez a C, né? Enfim, aí é com vocês. Eu vou aqui só fazer a minha orientação mesmo, e aí vocês que vão escolher no final qual que vai ser. Bora aí para a próxima pergunta. Estamos aqui na questão número 36. Tem um texto acadêmico aqui, Capitães do Mato. Nas ordenações filipinas há um título do livro 5 determinando quem ache um escravo fugido tem 15 dias para entregá-lo ao seu senhor ou ao juiz da cabeça do almoxerifado da comarca, sob pena de não o fazendo ser considerado furto. Estipula ainda esta determinação legal uma quantia para o sustento do fugitivo, até que seja ele entregue ao seu senhor, e outra para o achador, conforme a distância e o tempo da fuga, facultando ao juiz o uso de até 40 açoites para que o escravo confesse quem é seu senhor. Como se passou destas determinações mais gerais a criação de um cargo específico como dos capitães do mato, homens especializados na caça aos escravos fugitivos, é coisa até hoje um tanto desconhecida. Embora Alípio Goulart afirme ter existido a providência governamental de criar cargos e organizar corpos destinados à caça de escravos fugidos, cargos e corpos que mereceram regulamentações, fardas, galões, etc., não houve nenhuma determinação legal de caráter generalizante que dispusesse a respeito. Ainda que alguns autores mencionem a existência de vários regimentos de capitães do mato, são determinações de caráter local, expedidas pelas câmaras ou pelos governadores das capitanias. A falta de uma regulamentação precisa não impede, porém, que diversos documentos registrem a existência de capitães do mato em diversas regiões da colônia, já em meados do século XVII. Parece, todavia, que foi a partir das primeiras décadas do século XVIII que essa função se afirmou, já que datam deste período numerosos regimentos locais a respeito das atribuições e prêmios a serem recebidos por eles na caça e entrega de fugitivos. Nos campos dos Goitacazes há registros da existência de capitães do mato desde o início do século XVIII. No período estudado, a preocupação com o provimento desta função foi constante, mas deu-se em vários níveis. Se no tempo dos viscondes de A Seca era o capitão-geral e o lugar-tenente da capitania da Paraíba do Sul, que concedia as cartas patentes aos capitães do mato, depois de sua incorporação aos domínios da coroa, era a Câmara que preenchia tais funções, embora não saibamos definir claramente se, anteriormente, ela também estava neste processo. Em 1751, o capitão Mor Félix Álvares de Barcelos compareceu a uma sessão do Senado da Câmara dizendo que na capitania havia muitos quilombolas, que estavam roubando e matando a vários moradores e forçando mulheres pelas estradas. E, assim, era muito preciso concordar em um melhor modo para se evitar semelhantes distúrbios e insultos.
O melhor modo, entre aspas, foi um edital que conclamou todos os moradores e capitães do mato para que descessem nos quilombos, permitindo-lhes matar, sem pena alguma da justiça, os negros que resistissem, à semelhança do praticado nas Minas Gerais. Recolher à cadeia os apreendidos e receber por eles o estipêndio que se tem praticado, ou 12.800 réis por cada um achado em quilombo. Isso significa que o Senado da Câmara da Vila de São Salvador conhecia os procedimentos legais adotados em outras capitanias, e que nos próprios campos dos Goitacazes havia tanto os capitães do mato quanto normas formais ou costumeiras de remuneração pelo seu trabalho. Apesar disso, e de termos encontrado termos de posse do cargo de capitão do mato datados no início da década de 1750, cremos que a partir de 1757 que o processo de designação para o cargo e sua remuneração se fixaram. Neste ano, a requerimento dos próprios capitães do mato, os oficiais da Câmara elaboraram um regimento dos salários que hão de levar os capitães do mato por cada escravo apreendido, conforme sexo, grau de resistência diante da prisão, lugar da evasão e da apanhada, valores que estão ordenados na tabela 5. Aí a gente tem aqui a tabela 5, né? Tabela 5 aqui mostra o salário dos capitães do mato nos campos dos Goitacazes, 1757, então um período aqui ainda da colônia. Aí mostra aqui o sexo, a origem do fugitivo, em quilombos, o lugar da apanhada, né? Se era em quilombo, se era em Macaé, se era 6 léguas da vila, se era 2 léguas da vila, se era na vila. Então aqui, machos, né? Homens ou mulheres, né? Machos e fêmeas da terra, ou seja, se era do Brasil ou se era de fora do Brasil, se era de fora dela. Eu imagino que seja isso. Então aqui, os que eram da terra valiam o mesmo tanto se fosse no quilombo, mas se fosse em Macaé, aí não, aí já é mais distante, né? Aí o da terra vale menos do que o de fora da terra. Enfim, fica aí para vocês analisarem aí essa tabelinha aí, para ter maiores detalhes. Descendo aqui para o texto. O processo de provimento do cargo de capitão do mato se fazia através de uma eleição pelos vereadores ou de seu assentimento a uma petição. Eleito o capitão aprovado, a petição à Câmara expedia uma provisão e o candidato era chamado a prestar juramento e tomar posse do cargo. Solenidade que também se realizava na Câmara. Os registros dessas provisões contidos no livro da Câmara revelam que, especialmente a partir dos anos 70 do século XVIII, os capitães do mato possuíam uma circunscrição espacial para sua atuação, em geral estabelecida pelo lugar onde eram moradores. Assim encontramos capitães do mato da parte do norte do rio da Paraíba, da Lagoa de Cima e sertão do rio Ururaí, do rio Paraíba abaixo da Banda do Norte ou do sul do distrito do Chapéu do Sol, Ponta Grossa e Vermelha, de Macaé, etc. Se em alguns casos essa divisão da região coincidia com a divisão oficial das freguesias, tal não acontecia com a maioria dos casos, o que indica mais uma vez que o esquadreamento do olhar dirigido aos moradores em geral precisava ser aguçado quando voltado para escravos, especialmente no caso de fugitivos. Então, textão, né? Textão acadêmico aqui da Silvia Runold Lara, conhecida historiadora aí. Campos da Violência, Escravos e Senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Tá aqui na publicação em 1988, né? Vamos então aí a alternativa, o que tá pedindo? Sobre o texto da historiadora Silvia Runold Lara, escolher a alternativa mais pertinente. Bora lá, letra A. Trata da profissão de capitão do mato no período colonial. Ok. Observando a legislação, a remuneração, a candidatura para esse trabalho, assim como as peculiaridades da escravidão que lhe deram origem. Sim, essa aqui é boa, mas parece ser bem assim, descrição, né? Não faz uma grande reflexão, né? Parece que descreve o texto. Talvez essa aqui vai valer um ponto só. Vamos ver. A B. Demonstra como a origem da função de capitão do mato não foi documentada, mas destaca como esses indivíduos acabaram criando para si padrões militares, formando a guarda negra no século XIX. Não, né, gente? Não. Tudo bem, não, demonstra realmente que a origem aqui não foi documentada, mas, né, dizer que esses capitães do mato que organizaram a Guarda Negra no século XIX é uma mentira, né, gente? A Guarda Negra, ela foi formada por ex-escravizados ali no século XIX, no final do Brasil Império, e visava proteger a família real, né, porque eles entendiam aí a princesa Isabel como a libertadora dos escravizados, por ela ter finalmente assinado a Lei Áurea, né, a lei que libertava, que terminava com a escravidão no Brasil. Então ela não tem nada a ver aqui com os capitães do mato, não, diretamente não. Então essa aqui, a B, é errada. Letra C. É a análise de uma figura controversa do sistema escravista, que tinha uma função coerente à sociedade em que a ascensão social e domínio estavam diretamente ligados ao poder e violência hierárquica. Essa é boa, hein? Essa é bacana. Faz uma descrição, mas eu acho que traz alguns elementos aqui mais complexos do que a letra A. Ou seja, que tinha uma função coerente à sociedade, com essa sociedade escravocrata, em que existia ali muitas hierarquias, né? Então a violência, o poder... Me parece ser uma opção bacana que pode ser bem valorizada.
A D permite estabelecer a fuga como uma prática recorrente e esperada no sistema escravista, que obriga a criação de mecanismos de controle específicos para as colônias. Achei essa também muito boa, a letra D. A minha preferida, eu acho que vai ser a letra D, viu? Eu acho que essa aqui vai ser a mais valorizada. Ou a D ou a C. Por que a D? Porque eu acho que ela faz uma leitura da história contrapelo, né? Ela fala, tipo assim, se existe uma figura, um personagem, uma função ocupada por um ser humano de capturar escravizados, bom, significa então, portanto, que os escravizados eles fogem com bastante frequência. Então a gente tem realmente uma prática recorrente da fuga desses escravizados, mesmo sem estar mencionado diretamente isso no texto. É aquela coisa, né, que você tem uma plaquinha ali escrito proibido fumar, sinalizando proibido fumar, o que significa? Que tem gente ali naquele lugar que fuma, que senão não faria sentido você valorar uma placa, né, proibido fumar, proibido som alto, né, proibido som automotivo, e a galera tá lá com um som automotivo torando, né. Então por isso eu acho que a letra D é uma opção muito interessante, viu? Ou a D ou a C aqui, eu acho que as duas vão ser bem valorizadas. Questão 37, vamos para mais uma aqui. Observem alguns itens do acervo digital da arquiteta e designer Chu Ming Silveira. Não conhecia essa arquiteta. Projeto do Orelhão de Chu Ming Silveira. Olimpíada de História é aprendizagem para os alunos e para os professores. Tá aqui o design, bababá do orelhão, né? Vocês são muito jovens, então alguns de vocês talvez nunca nem tenham visto um orelhão. Mas o orelhão é o quê? É um telefone público, né, galera? É um telefone que fica no meio da rua, lá não, no meio da rua não, porque senão o carro passa por cima. Que fica na calçada, e as pessoas vão lá com as suas fichas e vão inserir essas fichas aí, vai ter um tempo para ela poder usar essa ficha. Não sei se era 3 minutos. Depois essa ficha vai ser substituída por um cartão magnético, e ele tinha pontos, que você comprava esse cartão, enfiava aí no telefone que ficava no orelhão e ligava, né, conversava minutos aí com as pessoas. Hoje, praticamente, a gente quase que não encontra isso em lugar nenhum, né, o orelhão. É uma antiga extinção. Olha aqui, o orelhão em sua versão dupla nas ruas de São Paulo em 1973, na época da ditadura militar. E os caras usavam o orelhão para poder, na luta contra a ditadura, né, passar informações, então esse equipamento ele era frequentemente utilizado. Amenidades, vamos lá para o texto. Amenidades da rua. Crônica. De repente, notaram? A rua melhorou em São Paulo, com o aparecimento do telefone capacete. Bem que eu queria falar sobre ele, mas bobeei. E Ziraldo, com aquele humor que não pede licença para explodir, disse em cartoon o que eu tentaria escrever sobre o orelhão. Ah, Ziraldo, isso não se faz. Ter, antes dos outros, as melhores ideias. A verdade é que a rua ficou sendo outra coisa, com as pessoas descobrindo que não precisam mais fazer fila no boteco ou na farmácia para dar um recado telefônico. Na próxima calçada, uma vez comprada a ficha no jornaleiro, ó a ficha aí, comunicam-se. Tão simples. Em outras cidades desse mundinho, que é o mundo, já se fazia isso há muito tempo, mas aqui é novidade grande, gostosa. A primeira experiência foi aquele fiasco. As cabines cilíndricas despertaram a agressividade, um instinto predatório de alguns, e logo se tornaram ruínas. O usuário repelia a dádiva. Eram feias? Nem por isso. Eram úteis, mas os destruidores não repararam na utilidade. Vingavam-se, talvez, nas pobres cabines, das frustrações e irritações acumuladas durante anos de mau serviço telefônico. Para não falar no gosto puro e simples de arrebentar, que dorme nas cavernas psíquicas do suposto civilizado, e que, se ninguém está perto para servir de alvo, ou com receio de levar a pior na arrebentação, desaba sobre as coisas que não reagem. A CTB acho que a Companhia de Telefonia Brasileira, não desanimou e saiu com um telefone protegido por uma cuia invertida, 1, 2, 3 aparelhos germinados. Agiu tão depressa e bolou tão bem a coisa que os vândalos ficaram tontos e não contra-atacaram, senão em escala mínima. A população tomou conta das cabines, que não são cabinas, né? Não cabines. São uma cuia gozada, a céu aberto, uma cuia que fala. Simpatizou com elas, aprovou-as. Então começamos a reparar que a rua é afinal uma coisa boa. Uma boa coisa. Apesar dos automóveis que a entopem ou que fazem dela pista para treinamento para Fittipaldis em potencial. E, na rua, a calçada é aquela parte boa em que é bom ir e vir, parar e até telefonar. Com depósitos metálicos onde você pode colocar o seu papel de sorvete. Não, com depósitos metálicos onde você pode colocar o seu papel de sorvete. Acho que tinha isso também nos orelhões. Com pontos de parada de coletivos que indicam números de linhas à sua escolha. Na verdade, aqui está falando sobre as lixeiras, gente. Estou viajando na maionese. São pequenas viagens que se oferecem em todas as direções. Nossa, foi péssima a minha leitura, né? Desculpem por isso aí. Mas depois vocês leem direitinho aí. Uma crônica do Carlos Drummond de Andrade. Vamos para as alternativas. Sobre os itens tratados nos documentos, escolha uma alternativa.
Falou da lixeira, né? Falou de outras coisas, não falou só do orelhão, né? Amenidades da rua, né? Claro, o orelhão era a peça principal, mas acho que tá falando de outras coisas também. Pontos de parada, enfim, lixeiras. Ok. Vamos lá. Receberam reconhecimento expressivo da mídia e do público em relação ao seu design e usabilidade, sendo exportados para países como Paraguai e China. Será que o orelhão foi exportado para o Paraguai e para a China? Vamos pesquisar. O orelhão brasileiro foi exportado para o Paraguai e para a China? Sim, o orelhão, a estrutura protetora dos telefones públicos que revolucionou a comunicação no Brasil, foi exportado para diversos países, incluindo a China e o Paraguai, além de Angola, Peru e Colômbia. Ó, bacana. Então o próprio Google aqui, uma versão da IA, né, a versão gerada pela IA já fala pra gente, né, o que foi. Então uma pesquisa simples a gente consegue chegar a essa resposta aqui. Então, letra A, uma das mais valorizadas, né, porque a gente precisa, enfim, fazer uma pesquisa, então eu acredito que vai valer 4 ou 5. B. Contribuíram para a gentrificação das cidades, uma vez que foram instalados em locais vistos como degradados e carentes de intervenções do poder público. Não. Esse processo de gentrificação, né, o que é? É quando você expulsa basicamente as pessoas pobres de alguma forma, né, pressiona as pessoas pobres para os lugares mais periféricos aqui da cidade. Então isso funciona, isso é uma gentrificação. Então, quando, por exemplo, sobe os preços de aluguéis em determinados bairros, porque montou um estabelecimento lá, uma praça, um estádio, e aí os preços dos aluguéis ficam tão caros que as pessoas não conseguem pagar, as pessoas pobres elas são obrigadas a ir para a periferia. Isso é uma das formas de gentrificação. Tem outras formas, mas seria isso. No caso dos orelhões dos telefones aqui, não é isso, não rolou isso aqui nas cidades, né? Porque esses telefones, esses orelhões, eles geralmente ficavam, tinha alguns dos bairros assim mais afastados, mas geralmente eles ficavam aí nos centros das cidades, né, nos bairros aí de centro expandido. Então não é o caso aqui, viu, gente? Então essa B aqui é errada. C. Fazem parte do mobiliário urbano nacional, embora tenham perdido espaço como ferramenta de comunicação telefônica. Sim, né? Fazem parte do mobiliário nacional, então, né, os orelhões aqui, os telefones, mas então vão perdendo espaço. Deve ter um orelhão ou outro aí em parques, né, em algumas cidades ainda tem, mas praticamente não tem mais esse uso aí, vai perdendo espaço para o telefone celular, enfim, para outras formas, né, de comunicação. A letra D. Mas parece muito simples, parece muito óbvio essa aqui, a letra C. Então, acho que talvez não seja a que vale menos. Vamos ver a D. Foram produzidos como protetores para telefones localizados em via pública, substituindo cabines cilíndricas de baixa aceitação. Essa aqui também faz uma descrição bem simples, né? O texto, ele até fala isso, né? Tinha cabines cilíndricas lá e tal, e as pessoas, né, vandalizaram, não aceitaram. Mas não sei, viu, gente? Eu fico muito em dúvida aqui qual delas aqui vai valer menos, se a C ou a D. As duas estão certas, né? Mas uma ou outra vai valer menos. Talvez a C é mais óbvia, né? A D exige aí uma complexificação um pouco maior aí da resposta. A minha preferidinha é a letra A. Vamos aqui para mais uma. Tem essa muito massa aqui, deixa eu ver. Maria da Conceição Tavares. Maria da Conceição Tavares, texto acadêmico. Maria da Conceição Tavares, nascida em Portugal, foi uma das economistas de maior influência sobre o pensamento econômico brasileiro desde os anos 60, em especial heterodoxo. Após estudar matemática em Lisboa, veio para o Brasil, onde se formou economista pela então Universidade do Brasil, hoje UFRJ. Trabalhou na CEPAL e tornou-se professora da UFRJ e mais tarde da Unicamp. Sua carreira acadêmica e sua obra sempre se pautaram por convicções éticas e políticas, de defesa de uma sociedade mais justa e solidária. Seu espírito de luta acabou por levá-la a pleitear uma cadeira na Câmara dos Deputados, mandato obtido e exercido de 1995 a 1999. Entretanto, sentiu não ser ali que melhor poderia servir às suas ideias e voltou às lidas acadêmicas após esse período. Tornou-se célebre, não só pelo vigor de seu pensamento, mas também pela paixão com que defende seus pontos de vista, sempre procurando identificar quais os interesses da grande maioria da população, excluída dos frutos do desenvolvimento e tomar seu partido. Sua obra é bastante diversificada, escreveu artigos, livros influentes, tanto no campo teórico quanto acerca de aspectos variados da economia brasileira, o que torna mais difícil tratar em poucas páginas da autora de sua obra e influência. Seu primeiro trabalho relevante foi Auge e Declínio do Processo de Substituição de Importações no Brasil. Neste artigo já estavam presentes as questões que priorizaria mais adiante. A compreensão da dinâmica própria de economias como as latino-americanas, em particular a brasileira, foi o que o norteou. Como se inserem essas economias no mercado internacional? Como evolui sua distribuição de renda? Como se dá o progresso técnico? Como é possível financiar o investimento e o consumo?
superando a precariedade dos sistemas financeiros locais. Foram alguns dos problemas para cujo equacionamento procurou contribuir. Uma preocupação fundamental característica de seu pensamento já estava aí presente, a assimetria de poder existente entre as diversas economias. Esses problemas voltaram a ser afetados em diferentes momentos de sua carreira e nortearam sua busca intelectual, pois poderiam ser a chave para uma defesa dos interesses dos excluídos e explorados. Profundamente interligados, tais problemas foram tratados tanto teórica quanto historicamente. Bacana o texto aqui da Maria da Conceição Tavares, né? Que é uma figura que ficou conhecida também na internet, viralizar por conta das suas aulas, né? A forma como ela se expressava com muita veemência. E tá aqui então o que é CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, né? Essa comissão aqui que vai existir acho que nos anos 40, 50. Aí tem outros significados aqui. O texto ele é de 2011, da Maria Silvia Poças, né? Que tá aqui no artigo Estudos Avançados. Ok. Tem até um conteúdo adicional, né? Tem aqui um vídeo da Maria da Conceição Tavares e tem aqui uma obra, né, da Maria da Conceição Tavares, organizada sobre as ideias dela, na verdade. Vamos lá, então, alternativas. Maria da Conceição Tavares dedicou sua carreira a compreender as assimetrias históricas e econômicas entre os países e a defender os interesses dos excluídos e explorados. Boa alternativa. Talvez seja mais básica, não sei, vamos ver. Maria da Conceição Tavares buscou combater a expansão do neoliberalismo no contexto brasileiro também pela via da política institucional, alçando-se deputada federal nos anos 90. Boa também, né? Ela não vai criticar o neoliberalismo, né? De que essa ideia de que o Estado só vai aparecer para ajudar, por exemplo, as empresas privadas, só vai aparecer nesse momento aí para garantir a fluidez, né, dos capitais e, ao mesmo tempo, uma extrema segurança, um extremo investimento nas forças de segurança, nas polícias, né, nas cadeias. E, diante disso, a Maria da Conceição Tavares vai ser contra essa ideia do neoliberalismo aqui, né, vulgarmente chamado aí de o novo livre mercado. Ela depende de uma certa pesquisa? Sim, acho que depende, porque o texto, embora traga elementos que a gente consiga identificar que aquilo não é neoliberalismo, mas pode ser necessário fazer uma pesquisa para poder descobrir, né, se aquilo não é. Então, me parece uma opção que pode ser bem valorizada, aqui a letra B. E se ela se alçou deputada federal nos anos 90, sim, né, nesse caso aqui, fala no texto, aí é uma informação básica que aparece lá. Letra C, Maria da Conceição Tavares privilegiou modelos financeiros em detrimento da história política e econômica. Não, né, gente, aqui no final até fala, né, do texto, ó, que tais problemas foram tratados tanto teórica quanto historicamente. Então ela leva em consideração a história. Então ela privilegiou modelos financeiros em detrimento da história política e econômica e defendeu o programa leninista. Não, ela não era leninista, a Conceição Tavares, né. Eu, sei lá, keynesiana, alguma coisa desse tipo aí, né, social-democrata, mas leninista, não acho. Não sei nem se ela era comunista, me parece que não. Que condicionava a distribuição da riqueza ao desenvolvimento econômico do Estado. Não, eu sei, não, acho que não. Eu acho que essa tá errada, tá, gente? Então a C me parece que tá errada, porque tem vários elementos aqui dela que estão distorcidos, né? Começando aqui no primeiro, por exemplo. A letra D evidenciou a divisão internacional do trabalho em dois polos distintos, propondo a industrialização por substituição de importações como estratégia de desenvolvimento para países periféricos. Sim, essa me parece uma boa opção, viu? Eu acho que eu ficaria entre a B. Eu ficaria entre a B e a D. B ou D. Eu acho que vão ser as que vão valer mais. Qual que vale 5, qual que vale 4? Aí eu não sei. Acho que a minha preferidinha seria a letra D. Essa seria a minha preferida. Mas não estranharia se a letra B valesse 5 pontos aí, né? E a A me parece bacana também, mas ela parece mais simples, assim. Não sei, acredito que ela seja mais simples. Bora para mais uma aqui, a última. Assembleia Legislativa, sessão ordinária de 3 de setembro de 1930. O senhor Generino Maciel. Senhor presidente, peço a palavra para dizer à casa que pretendo apresentar amanhã à consideração dos meus pares o projeto que institui a bandeira nova da Paraíba. A Paraíba, senhor presidente, quer ter a sua bandeira. O povo quer. Senhor Veloso Borges. Aliás, a Paraíba sempre teve a sua bandeira. Senhor Generino Maciel. A Paraíba quer, senhor presidente, a bandeira encarnada e preta que traduz a sua revolta, o seu desespero, a sua dor. É essa bandeira que a nossa terra deseja. Senhor Veloso Borges. Apartela o orador longamente, mostrando-se contrário à mudança das cores da bandeira da Paraíba, que cobriu o corpo do grande presidente João Pessoa, quando este fora levado à sua última morada na capital da República. Lembrava, pois, que se conservassem as cores verde e branca.
o senhor Generino Maciel. Mas, senhor presidente, o povo quer essa bandeira vermelha de suas reivindicações, do seu mais veemente protesto contra as arbitrariedades do poder central, que tanto nos vem amesquinhando, e essa Paraíba querida que isso exige. Tem sua completa razão nessa exigência, porque foi roubada na sua representação federal, elegeu o presidente da República e seu vice-presidente e foi esbulhada. Calorosas ovações no recinto e nas galerias, ouve-se a campainha pedindo silêncio. O senhor Generino Maciel continua com a palavra, afirmando calorosamente, aplaudido pelas galerias, que está lançada a semente da bandeira nova, e saberá defender o seu ponto de vista com energia e patriotismo. Fala a seguir sobre o grande vulto do presidente João Pessoa, ouvindo-se calorosas palmas de assistência. Queremos prestar mais uma grande homenagem à vítima gloriosa dos ódios, dos complôs e das misérias inqualificáveis, o extraordinário João Pessoa. A nova bandeira da Paraíba será nosso símbolo pelo rubro do sangue de João Pessoa e pelo preto de nossa eterna mágoa, do nosso grande sentimento. Tá aqui algumas palavras tão, parece que escritas de uma forma que a gente não utiliza mais, com uma grafia diferente, porque é um documento de época, quase 100 anos atrás, mas tá tranquilo, tá fácil de ler, esse relatório aqui, sei lá, essa ata, do que aconteceu, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa lá do Estado da Paraíba. Aí vem a manchete de jornal, glorificação do nome de João Pessoa. Glorificação do nome de João Pessoa, o governo sancionará hoje o projeto que muda o nome da capital para o do grande presidente. Ainda as homenagens fúnebres tributadas à sua memória. Outras notas. Tá, ok. Também da mesma data. A mudança do nome da capital do estado da Paraíba e a instituição da nova bandeira em 1930 tem a ver com o quê, 1930. Contaram com o apoio de diversos paraibanos, inclusive do escritor Ariano Suassuna, que em suas entrevistas defendeu as mudanças. Não, gente. Não sei se vocês sabem, mas o Ariano Suassuna, ele era filho do João Suassuna, que é o político antecessor, que era o presidente da Paraíba. Eles chamavam o governador naquela época de presidente, presidente de estado. Então ele era presidente do estado da Paraíba antes do João Pessoa. E os dois eram rivais políticos, o João Suassuna e o João Pessoa. A morte do João Pessoa envolveu uma disputa, inclusive, entre essas famílias aí, de coronéis, enfim, que existiam aí na Paraíba na época, O João Pessoa ele foi morto por um cara chamado João Dantas, que era aliado político do Suassuna, da família do Suassuna. E depois, o pai do Ariano Suassuna, o João Suassuna, foi morto, foi assassinado como vingança pela morte do João Pessoa no mesmo ano, 1930. E o Ariano Suassuna, eu acho que ele era criancinha nessa época. E, portanto, ele, nas suas entrevistas, pelo contrário, ele não era apoiava muito o João Pessoa, não, Ele não mencionava, acho, ele não falava o nome do estado. Vocês podem pesquisar sobre isso aí, vai encontrar. Então, ele não falava o nome do estado, não. Ele não falava o nome da capital do estado. Ele não falava assim, João Pessoa como capital da Paraíba. Pelo que eu acho, ele só falava assim, a capital da Paraíba. A cidade que é a capital da Paraíba, Que, na época, se chamava Cidade da Paraíba, Tipo assim, era Paraíba e aí você tinha também a capital Paraíba. E ela vai mudar de nome, vai passar a ser João Pessoa em homenagem a esse político aí, ao João Pessoa, que não era santo coisa nenhuma. Depois vocês podem pesquisar aí sobre ele, Não era nem um pouco santo, embora ele tenha sido aí assassinado nesse contexto dessas disputas aí que vão acontecer entre essas grandes famílias, essas redes clientelistas que existiam, não só no Nordeste brasileiro, mas em todo o Brasil, existiam. Então a letra A está errada. A B fala que fizeram parte da construção de uma memória política em torno de João Pessoa, candidato à vice-presidência em 1929. Sim, João Pessoa foi candidato à vice-presidência junto com o Vargas. Eles vão utilizar a morte do João Pessoa para justificar parte aí da Revolução de 30, do golpe de 30. Tem um vídeo aí sobre a Era Vargas no canal, vocês podem assistir, que eu comento um pouco sobre isso, aí se vocês quiserem se aprofundar. Mas me parece que essa letra B aqui está muito simples. Vamos ver as outras aqui. C. Foram uma forma de se posicionar frente ao cenário político da época, inclusive com o verbo negar na bandeira do Estado. Aí aqui exige uma pesquisa, você vai ter que olhar qual que é a bandeira do Estado. Então a gente pode pesquisar aqui, bandeira da Paraíba. Vamos lá na bandeira da Paraíba. Tá aí a bandeira da Paraíba, ó. Bandeira da Paraíba. Isso aqui tem um preto e um vermelho, Então tá escrito aqui, nego, Nego porque eles estão negando a continuidade daquele modelo, daquele sistema, já que a Revolução de 30, o golpe de 30 viria se contrapor ao modelo aí da Primeira República, da Antiga República, na continuidade aí no poder, principalmente das oligarquias de São Paulo, que, enfim, tinha uma hegemonia bastante reconhecida. Então, essa aqui, me parece boa, a letra C, eu acho que essa vai ser uma das mais valorizadas, não sei. A letra D fala, não foram consensuais representando interesses de uma parte das elites locais e gerando conflitos ainda hoje. Eu acredito que sim, gente. Eu ficaria entre a letra C e a letra D.
A que mais me agrada é a letra C. Eu acho que essa aí pode ser a mais valorizada. Mas se a D for também, nada de surpresa, tá? C ou D, sendo que a letra A tá errada e a B eu acho que ela é a mais simples. Galera, então em relação às questões, era isso. Vou deixar as outras aí com vocês, né? Tem muitos vídeos aí para assistir, uns textões também para ler, uns documentos para analisar. E em relação à tarefa, a tarefa que eu falei que eu ia comentar um pouquinho, eles fizeram um vídeo de organização, né, explicando aqui um pouco da tarefa de transcrição. É interessante assistir esse vídeo aqui. E a tarefa de transcrição é basicamente você vai ter que pegar esse documento histórico aqui de época, né, e transcrever essas linhas aqui, por exemplo, na escritório do engenheiro fiscal. Essa tá fácil. Rio Claro, São Paulo, Highway Company. Né? Highway Company era uma empresa de ferrovia, uma empresa de trens, né? Então tá aqui Rio Claro, 23 de novembro de 1891. E aí você vai tentando aí decifrar o que está escrito aqui nessas letras de médico, né? Então assim, tenho em mãos, vou deixar com vocês. Vou deixar com vocês porque essa tarefa aqui ela dá um trabalho, né? Agora, né, claro, tem inteligência artificial, dá para fazer essa ajuda aí, mas vou deixar aí com a galera essa tarefa que roda muita gente nessa tarefa. A minha sugestão, a minha dica nessa tarefa é colocar direitinho, né, linha por linha aqui. Às vezes vão ter palavras que vão estar cortadas, então tem que fazer esse corte. E tem algumas palavras que estão abreviadas. É interessante, às vezes, você olhando meio como a palavra está escrita, pegando algumas letras, e a partir dessas letras você vai conseguindo decifrar outras, né? Então, por exemplo, aqui dá para perceber que está escrito Rio Claro, São Paulo, está escrito Highway aqui, porque lá em cima estava assim. Então, a gente consegue, a partir disso, responder, resolver essa tarefinha. É isso então, galera. Acho que o que eu tinha para falar e para fazer aqui nesse vídeo era isso. Desejo boa sorte a todos aí e que nos encontramos aí na quinta fase da ONHB. Falou! E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!